Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo e hoje então, tá certo? Na verdade a gente vai levantar uma discussão aqui, né? Porque aqui, né, nas escolas do Brasil, né, os educadores, enfim, né, os professores e tudo mais não ensinam, ok? A Constituição brasileira, né, essa Constituição Federal, né, do nosso país, na verdade, né? Mas enfim, essa é uma discussão tanto que até não é tão polêmico assim, ainda bem, então posso abordar esse assunto aqui sem sofrer ali agressões, né? Físicas e morais e tudo mais. Eu tenho menos de 20 anos, então eu entendo isso aqui como um jovem, tá certo? Que há um tempo atrás, tá bom? Eu estava embarcando na internet e vi um professorzinho, na verdade, né? Vi uma pessoa muito importante aí da área do... Na verdade, não tão reconhecido aqui no Brasil, na verdade, não tão importante, na verdade, mas na verdade é um advogado e um professor que em 2020, na verdade, ele deu uma entrevista, tá bom? A Globo mesmo, tá bom? Alguns jornais da Globo, tá bom? Para falar do seu livro, né? Tô falando do José César Hidalgo. Pra quem não sabe quem é essa pessoa, esse ser humanozinho aqui, tá vendo? Vou aumentar o brilho aqui da tela para vocês verem mais, porque não estamos trabalhando com edição aqui ao vivo mesmo. Então, esse carazinho aqui, tá vendo? E ao lado ali você tem uma criança e esse livrozinho aqui dele, né? Ele publicou um livro aqui no Brasil com um título muito bem interessante, tá certo? Que é porque é importante ensinar, né, a Constituição às crianças, né? E ele deu várias entrevistas mesmo, tá bom? Sobre esse livro dele, é um livro infantil, tá bom? Para as crianças mesmo. É um livro que já foi adotado em algumas escolas aqui no Brasil, muitas pessoas usam, tá bom? Esse livro. E eu achei interessante, eu pesquisei mais a respeito dele e achei uma entrevista aqui do centro do professor Paulista, né? O portal do professor. E eu falei, poxa, eu vou trazer isso pro meu canal, tá bom? Para quem quer saber dessa entrevista, ela tá lá no cpp.org.brasil, né? Informação, entrevista e tudo mais. Qualquer coisa, eu deixo o link dessa entrevista lá embaixo na descrição do vídeo, ok? E eu falei, vou trazer isso pro meu canal aqui para conversar com vocês. Para quem não sabe também, eu li um pouco né, da Constituição Federal, ok? Esse livrozinho aqui, tá bom? Que reúne, né? Que é o Vade Mecum, né? Um livro estudado ali na área de direito, né? Esse livro aqui era do meu pai, tá bom? Enfim, o meu pai faleceu ano passado de câncer, de covid, e aí eu acabei pegando esse livro aqui, tá bom? Pra mim. Mas enfim, o que acontece, tá certo? O Vademecum reúne ali vários livros ali que são importantes para serem estudados, né, e vasculhados e tudo mais da área de direito. E eu peguei a Constituição Federal pela minha curiosidade e também por causa do Enem, né? Porque se caso caísse algum tema ali que eu pudesse colocar algum artigo da Constituição Federal na redação, eu poderia me sair bacana. Então eu acabei lendo um pouco da Constituição Federal. Mas eu acabei não lendo ela inteira porque me deu sono. E que foi um erro. Porque depois de conhecer mais sobre esse professor e esse advogado, eu falei, poxa, eu deveria ter lido do início ao fim. Então, outra oportunidade, ele irei dar uma estudada melhor ali na Constituição Federal, né? Se possível, muito em breve, né? Porque eu quero realmente ler um pouco da Constituição Federal, até pelas coisas que vem acontecendo no Brasil. E eu acredito que também, tá bom? Deveria se ensinar mais a Constituição Federal nas escolas aqui do Brasil. E vamos lá. O que acontece? Eu vou usar como meu guia aqui uma pessoa especializada, porque eu não tenho conhecimento da área de direito, não sou uma pessoa especializada no tipo. Então, vou usar essa entrevista com esse professor que vai me servir como guia aqui para gravar um vídeo para vocês, tá certo? Nessa entrevista, ele responde as principais perguntas que vão aqui gerar, né? Isso, uma tartaruga. Não, tartaruga não, uma lagartixa. Mas enfim, que vão gerar aqui, tá bom? Uma pergunta para vocês. O que acontece, tá certo? Por que é importante ensinar as crianças, na verdade, a Constituição Federal? Na verdade, nunca me ensinaram desde pequeno na escola, até pela questão também do preparo que esses profissionais não têm para lidar até com esse conteúdo, né? Quando você para pensar ali na questão da sociologia, tem como o professor falar da Constituição Federal na escola, né? Mas também tem outra questão e outro ponto que também deve ser levado em consideração, né? O tempo de aula, que é pouco, e também que disciplina isso poderia ser trabalhado, né? E também qual seria o preparo do professor para lidar com esse conteúdo na sala de aula. Né? Eu sei que existem alguns projetos bem bacanas, inclusive, de trazer advogados, né, pessoas da área de direito para a sala de aula.
e para ser discutido isso. Para quem não sabe, eu sou aluno, enfim, de escola em tempo integral. Então, assim, tá bom? Para quem me acompanha há uns anos aqui no Land Canyon sabe, tá bom? Que eu estudava o quê? Das 7h30 até as 4h30 da tarde, aí depois aumentou mais uma hora para 5h30. Claro que tinha dias que nem cumpria essa carga horária toda, mas era praticamente isso. Então, eu sou aluno em tempo integral e todo o meu ensino médio foi em tempo integral e eu posso dizer para vocês, tá certo? Da dificuldade, inclusive até de tempo, de você colocar mais disciplinas e de ensinar outros conteúdos para o aluno, né? Às vezes não dava tempo de ensinar tudo aquilo. E quando dava tempo, tá certo? Tinha todo um planejamento por trás também. Então, assim, o que eu posso falar acerca disso é o que vai ser, sendo lido aqui, tá bom, dessa entrevista. Eu vou abordar ali algumas questões para vocês, porque é uma entrevista muito bacana, dê uma olhada lá, ok? A gente fala tanto de livros aqui no YouTube, né, mas acabamos não nos posicionando tanto em relação a essa questão mesmo da Constituição Federal no Brasil. Sabe por quê? Porque as coisas que vem acontecendo aqui no Brasil recentemente, né, em vários anos, foram coisas terríveis, se você parar pra pensar, né? Teve casos aí envolvendo racismo que foi de dar dó mesmo, né? E aí eu fico me perguntando, será que essas pessoas foram preparadas mesmo, né, desde criança e soubem, na verdade, né, que é errado praticar aquilo, que isso é preconceito, na verdade, né? A questão do racismo vem sendo levantada aí no Brasil e no mundo, na verdade, né? Depois da morte que teve, né, de George Floyd, né, que foi espancado, agredido pelos policiais, né? Isso gerou repercussão mundial, né? Manifestações envolvendo isso, que já era algo que vinha sendo discutido ali, né? Por outros filmes, né? Um filme bem bacana também que eu recomendo, que é o ódio que você semeia, né? E trouxemos outros filmes que já vinham discutindo essa questão do racismo e tudo mais. Mas o que eu percebo também é que muita gente, tá bom? Sei lá, pratica xenofobia, por exemplo. Não sabem o que é xenofobia e pior de tudo ainda, não sabem que isso é errado, que isso é preconceito, que isso não deveria existir. Está me entendendo? Então, assim, coisas são praticadas, preconceitos são praticados por pura ignorância. E vivemos num país onde o culto à ignorância também é muito forte. Então, você ensinar a Constituição Federal desde pequeno às crianças é importante até para elas terem a conscientização de que isso aqui é errado, entendeu? Até porque a base da educação, muitas vezes, é a infância. Aí depois passa para a pré-adolescência, né? Da criança para a adolescência, adolescência e tudo mais, né? Vamos a essa entrevista. Uma das perguntas aqui o jornal fez para esse professor que também é formado em Direito, que tem esse livro aí, tá bom? Eu vou deixar o link desse livro lá embaixo na descrição do vídeo, né? É um livro para criança, a Constituição em quadrinhos para crianças, ó. Porque é preciso ensinar a Constituição a crianças, né? Aí o professor responde, muitos são os benefícios de se ensinar a Constituição nas escolas, mas podemos começar pela importância que a Constituição tem no direito. Ela é a norma mais importante, aquela com que todos devem estar de acordo. Assim não adianta conhecer uma lei se a pessoa não conhece a Constituição, que é a base de todas as leis do nosso país. Então, assim, tá bom? Não se trata necessariamente somente do direito, né? Quando se fala pensar na Constituição Federal. Mas eu diria, tá bom? Que deveria haver esse conhecimento maior por parte dos brasileiros e tudo mais, do que é que está dentro desse livro, né, dessa Constituição, porque isso rege o país inteiro, né? Eu me lembro que quando eu fiz um curso, né, de agente de saúde, tá bom? Foram 4 meses de curso, né? E a professora começou a falar sobre a questão do SUS no Brasil, né? Que Sistema Único, Sistema Único de Saúde, já esqueci o nome. Mas enfim, ela começou a falar sobre o SUS no Brasil, ela falou sobre como surgiu o SUS no Brasil, né? E ela começou a dizer, vocês sabiam que é algo recente? Aí quando ela falou o ano, né? Eu fiquei, poxa, eu sou ignorante, entendeu? Então assim, meu Deus do céu, quanto o SUS ele é recente, né? Se eu não me engano foi em 1988, né? Então, o SUS ele é muito recente, se você parar para pensar. E eu só tive conhecimento disso no, sei lá, nono ano, tá me entendendo? Então, assim, tem coisas que realmente deveriam ser conhecidas desde muito antes, desde muito pequeno. No caso, eu queria muito ter tido mais conhecimento sobre essa questão da Constituição Federal do Brasil, porque tem coisa que eu, particularmente, desconheço muito, né? Não que essa questão necessariamente do surgimento do SUS esteja, né, na Constituição e tudo mais, mas no SUS você tem ali a questão, né, de que é direito de todos os cidadãos ter, né, direito à saúde pública, né? Então, pois bem, vamos seguir ali com a outra entrevista. Só que eu vou, né, eu colocar essa pergunta aqui que é bem interessante. Quais os benefícios para a nação
dessa consciência cidadã, nessa consciência de entender a Constituição Federal. A criança e o jovem, ao aprenderem seus direitos e deveres constitucionais, além da organização política e administrativa da República Federativa do Brasil, assumem um papel mais dinâmico e participativo na sociedade. Isso é interessante. Sabe por quê? Porque assim, eu, por exemplo, me desinteresso muito por política. Não vou mentir para vocês. E aliás, eu não entendo tanto de política assim, né? Apesar de que na escola, né, tivemos, né, tudo mais ali, alguns conteúdos envolvendo política, envolvendo alguns teóricos, inclusive, né, que levantaram grandes discussões envolvendo política, né? Patrão, né? Sócrates e tudo mais, enfim. Mas ainda assim, ok? Eu diria que eu não me interesso tanto por política assim como eu pessoalmente deveria me interessar, porque é um assunto que no final das contas é muito importante. Política está em tudo, na literatura, nas artes, em tudo. Então, essa questão da participação política é algo que eu me arrependo um pouco pela essa questão do desinteresse. Hoje em dia eu tento mais, entendeu? Até porque eu sou jovem, claro, né, ainda, né? Então, assim, eu sou jovem, então ainda posso correr atrás ainda dessa questão do interesse. Então, eu tento sempre me saber, né, sobre essas questões do que está acontecendo no Brasil. Mas, às vezes, certamente para vocês, tá bom? Tem uma certa preguiça, mas enfim, mas é muito importante, né? Aí ele fala, olha, aquele que exige o seu direito ajuda a criar uma cultura de respeito a esse direito e assim indiretamente contribui para assegurar o direito a outras pessoas, né? Pois bem, né? É aquela coisa de você ficar ali no seu cantozinho e aí do nada verem os seus direitos sendo tirados, né? Enfim, do mundo, né? Do seu país, né? E direitos que às vezes, né? Eu não gosto tanto de usar essa palavra, né? Privilegiam você. Não sei nem se eu estou, na verdade, né, conjugando certo, mas que dão privilégio a você, ou sei lá, que dão. Que ajudam você mesmo, né? E aí esses direitos são tirados e você não se manifesta, você fica ali no seu canto, né? E os anos vão se passando, né? E a coisa acontece, do nada, o Brasil já tirou todos os seus direitos. E aí, né? Entendeu? E é isso. E aí ele vai responder aqui uma outra pergunta, tô pulando, tá, gente? Em que países a Constituição é ensinada desde os primeiros anos, né? Depois de eu ler tudo isso aqui, eu resumi o vídeo bem... O vídeo tá bem arquitetado, tá, gente? Não se preocupe. Ele fala uma coisa bem interessante aqui, que nos Estados Unidos, tá bom? As crianças são acostumadas a lidar com, né, a Constituição desde crianças, desde pequenos, já é diferente do Brasil, né? Essa questão da Constituição americana, né? Que ainda é a primeira, criada em 1787, tá bom? Isso aqui eu vi na escola, muitas coisas. Enfim, e é isso, tá certo? E essa é o vídeo de hoje, eu tentei ali levantar essa discussão. Fiquem à vontade nos comentários ou para me corrigir, tá bom? Eu estou aqui para aprender também, ou para acrescentar, tá bom? Isso aqui é mais sei lá, uma conversa que eu gerei, né? Enfim, sobre essa questão da Constituição, ok? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Comenta aí, dá o seu gostei, não sai do vídeo sem deixar o joinha, ok? E compartilha. Nos vemos no próximo vídeo, até lá.